Olá, boa noite. Vamos começar essa live de dezembro, último dia de Saturno em Sagitário, para a gente poder conversar sobre os trânsitos astrológicos agora para esse ciclo 2018, de vários ingressos de planetas e signos. Temos trânsitos que vão se concluir, como o de Urano, que já está em Áries desde 2011, é um ciclo bem longo que está influenciando todo mundo. Não tem absolutamente ninguém que não esteja vivenciando esse ciclo. Então, gostaria de saber se o som está bom, se estão me escutando. Eu acho que a formatação aqui do Facebook mudou um pouquinho e eu não estou conseguindo ver. Eu vou colocar aqui um comentário. Estou aprendendo de novo. Fizemos muitos ao vivo, eu fiz muitos ao vivo pelo Portal do Bem, através de uma outra plataforma, e agora aqui no Facebook eu estou aprendendo de novo a lidar com essa tecnologia, mas estou adorando. Adoro quando as inovações tecnológicas chegam, e com o novo trânsito de Urano, a gente vai vivenciar inovações tecnológicas agora de uma outra forma. Com certeza a gente vai sentir isso afetar a nossa vida material, a nossa vida financeira agora, nos próximos anos. Bom, vou trazer os tópicos que serão abordados. Ok, estou aprendendo, tá, gente? Vou falar e vou ter que mexer um pouquinho aqui nessa tecnologia de Facebook. Mas vou falar os tópicos que a gente vai conversar hoje através aqui dessa live. O ano de 2018 tem a continuação de alguns trânsitos astrológicos que já estão ocorrendo há bastante tempo, alguns que a gente já sentiu com muita intensidade a força deles, e outros que a gente vai começar a acessar agora em 2018, como esse de Urano e como o de Saturno, que vai ingressar em Capricórnio, essa madrugada de hoje para amanhã. Então, a gente vai sentir bastante. Saturno rege Capricórnio. Então, são trânsitos super importantes na jornada de transformação de paradigmas que a gente está vivendo, né? Que é uma transformação de consciência, uma transformação que tem diferentes formas da gente chamá-la, mas ela é, independentemente da linha que a gente siga de crenças, ela é uma transformação de consciência, né? Das crenças, da maneira como a gente vê o mundo, da maneira como a gente vê a vida, como a gente se conecta com a vida, quais são os intermediários, atravessadores dessa com os quais a gente se conecta. Olá, André, eu vou dando uma olhadinha aqui, conforme eu vejo alguns nomes mais conhecidos. Peço que quem puder escreva algum comentário para me dizer se está ouvindo bem, e para eu poder observar por onde os comentários estão entrando agora, porque a janela aqui de exibição, para mim, ela está um pouquinho diferente do que foi das últimas vezes. Bom, dessa vez eu fiz uma lista virginiana, tem 5 elementos em Virgem, eu precisei fazer. Normalmente eu deixo as janelas abertas, todas na tela mental. Olá, acho que ele já me ouviu. Todas as janelas abertas na minha tela mental e vou acessando por temas. Mas dessa vez são muitos temas e, independentemente de eles estarem bem fresquinhos aqui, que quem lida com isso já fica em contato. Gratidão, Miriam, pela informação. Como a gente já vai lidando com isso, vai ficando em contato com esses temas. Mas eu queria citar algumas datas. Então, estou aqui com uma listinha ao lado. Não reparem se eu ficar... Oi, Nê, há quanto tempo? Boa noite. Se eu ficar virando papelzinho, que não é muito meu hábito, mas dessa vez vai ser necessário para um melhor funcionamento da live. Oi, Vanessa. Olá. Bom, vamos lá, né? Até cocei a cabeça. Vamos começar.
A gente está concluindo um ciclo de Saturno. Então, a gente vai começar falando de Saturno e de Júpiter. Boa noite. De Saturno e de Júpiter, porque são os trânsitos importantes que eu elenquei para começar a live de hoje. Uma porque muitos dizem que é o ano de Júpiter, né? Eu não enxergo exatamente assim, vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas... e segundo, porque Júpiter está em Escorpião, e Escorpião é um signo de extrema força, é um signo de água, nesse momento que a gente está precisando rever as nossas emoções, né, nessa transição de vida que a gente está atravessando. Então, o Júpiter em Escorpião traz muitos elementos interessantes da gente olhar, e a entrada de Saturno em Capricórnio é uma entrada temida, aguardada, é uma entrada importantíssima nessa jornada de amadurecimento que a gente vem construindo. Então, a tendência é que isso se fortaleça. Algumas dificuldades vão ser potencializadas, mas com muita força. Bom, quem acompanha a astrologia já deve ter observado, boa noite, quem acompanha a astrologia já deve ter observado que a cada ano a gente lê muito, ano de Vênus, ano de Saturno, ano de Júpiter. Existem alguns olhares diante disso, e vou compartilhar um outro olhar, apenas para a gente ter outros pontos de vista, né? Eu gosto dessa abordagem sistêmica, de diferentes pontos de vista. Eu trabalho com astrologia sistêmica, que é a mistura, né, a interseção do olhar astrológico, dos trânsitos planetários, mas a partir do ponto de vista da constelação sistêmica, mais especificamente do pensamento sistêmico. Ou seja, a gente concede um olhar da astrologia a partir do campo morfogenético, quase que eu enrolei, o aparelho da Tatravarinha. A partir do campo morfológico. Então, a astrologia sistêmica, ela vai beber das fontes das interpretações, mas concedendo ao campo fenomenológico um espaço maior para contar para a gente o que é um trânsito, por exemplo, de Júpiter em Escorpião. Então, no mês de outubro, quando Júpiter ingressou no signo de Escorpião, eu fiz uma constelação de grupo em que as pessoas que estavam aqui presentes representaram elementos que constituem a interpretação desse trânsito. Bom, um outro dia eu aprofundo mais o que é a astrologia sistêmica. Hoje a gente está aqui para falar do ano de 2018, mas é importante a gente trazer esse olhar, porque uma das grandes transformações de paradigma que a gente está vivenciando é exatamente essa transição da visão cartesiana linear que foi instituída nos últimos séculos, que nem foi a que se preponderou na jornada da humanidade, mas que nos últimos séculos vigorou bastante. Nós estamos transitando para essa visão quântica, essa visão sistêmica, essa visão holística, que tem diferenciações, quântico, sistêmico e holístico, mas é o que está pululando na consciência coletiva, principalmente de 2012 para cá, e vai continuar só a crescer. Então, é importante explicar tudo isso para dizer que, quando a gente fala, é ano de Júpiter, né, como estamos falando agora a respeito de 2018, esse cálculo é um cálculo com base no que se chama Estrela dos Caldeus. A astrologia dos caldeus era uma astrologia muito forte, muito importante, até hoje ela é muito importante em termos de base de interpretação astrológica, mas numa época que eles constituíram essa estrela para observar o fluxo dos ciclos dos anos que o planeta regeria cada ano, era uma época que ainda não tínhamos conhecimento das influências de Plutão, de Urano, de Netuno. Então a gente nunca vai ver, esse é o ano de Plutão, esse é o ano de Netuno. Ainda não temos disponível esse cálculo, pelo menos não com tanta propagação dessa. Lisa, Adriana, de repente voltei os olhinhos aqui para os comentários. Oi. Então a gente ainda não tem pelo menos tanta propagação desse conhecimento de uma astrologia que vai olhar a regência anual a partir de uma estrela que contemple planetas mais contemporâneos, né? Nem sim, não são tão contemporâneos assim, tipo de 5 anos para cá, mas são mais contemporâneos comparados
a astrologia antiga, que usava só até Saturno. Então, essa é a explicação sobre por que eu prefiro não enfatizar uma interpretação sobre 2018 ser o ano de Júpiter. Nós vamos falar sobre Júpiter, porque Júpiter está em Escorpião, vamos falar sobre Saturno, vamos falar sobre todos os planetas com ciclos que vão influenciar a todos. Não vou focar nos chamados planetas pessoais, Mercúrio, Vênus, né, a Lua, Marte, não vou focar muito nisso, embora tenha uma entrada de Marte em Capricórnio, que é extremamente importante, mas a gente vai trazer mais informações, estamos trazendo mais informações sobre os planetas chamados geracionais. E aí vale a pena lá, Micaela, vale a pena a gente falar sobre um olhar de um senhor incrível chamado Daniel Rudyard, quem estuda astrologia sabe, que é um grande orientador, né, muito sábio, escreveu muito bem. Ele já traz no início do século XX um olhar que tem tudo a ver. Desde iníciozinho de 2017, cada vez mais a gente vai sentir isso, né? A necessidade de um olhar em que os planetas que regem grandes ciclos têm mais importância na nossa vida do que os planetas que regem os nossos ciclos pessoais. É do macro para o micro, né? Da explosão do Big Bang do que se manifesta até hoje. Então, voltando ao trânsito de Júpiter, Júpiter entrou em Escorpião em outubro desse ano e ele fica em Escorpião e entra em Sagitário até novembro do ano que vem. Cadê aqui a minha listinha? Bom, ele entra em Sagitário em novembro só. Então, o que a gente vai vivenciar agora, nesse finalzinho de dezembro, início de janeiro? A gente vai vivenciar, a gente já está vivenciando, né? Esse ciclo de Júpiter, que está aí abrindo as nossas águas internas e expandindo. Júpiter é tido como o grande pai da prosperidade, a expansão de consciência. Agora, eu estou de expansão de consciência como uma lupa, né? A gente pega, coloca a lupa, acende, aquilo expande, e aí o que era desse tamanhozinho fica desse tamanho. Então, tudo que é escorpiônico dentro da gente está intenso, está grande. Júpiter é o segundo sol. E essas águas ficam ali dentro. O que fazer com isso? Júpiter rege a sexualidade, o poder pessoal, as nossas sombras, os nossos infernos interiores, a nossa mediunidade. Então, Júpiter está ali, expandindo isso. Muito bem. Saturno, que já é conhecido como um senhor muito sério, ele está terminando o ciclo hoje para amanhã, no signo de Sagitário, que é o signo que Júpiter rege. Tem uma ligaçãozinha. Não vou entrar nos detalhes, mas tem uma ligaçãozinha. Então, Saturno está entrando em Capricórnio. A gente vivenciou Saturno colocando na nossa vida com muita clareza, Saturno é muito claro, com muita clareza de que é preciso se conectar com o propósito. O que é propósito? O que é a religião? O que é a consciência espiritual? A que ela atende? Que função que ela cumpre? Como é que você se responsabiliza efetivamente pelo propósito que veio cumprir? Muita força, muita seriedade. Né? Esse chamado de propósito, que até então parecia algo muito subjetivo, ele começou a vir para as nossas vidas de 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, depois de uma abertura das comportas das sombras, quando Saturno passou no Escorpião, lá atrás, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente teve a oportunidade de olhar para uma expansão de consciência de uma forma mais séria, de uma forma mais responsável. Não é um oba-oba, não é uma brincadeira, é sério. O que você está fazendo com isso? Né? E a gente começou a vivenciar isso. Agora, com Saturno entrando em Capricórnio, estou falando sobre essa expansão de consciência porque eu acredito que quem escuta essa live aqui pelo Portal do Bem tem uma conexão com a seriedade disso, né? Tem pelo menos uma preocupação com isso. Né? O que significa isso? O que é autoconhecimento? Para que ele funciona? Autoconhecimento para atender simplesmente um querer, um desejo egocentrado? Não vai conseguir, não vai sair do lugar. Vai rodar, não vai dar com burros nada. Roberta. Então,
Agora, Saturno entrando em Capricórnio, que é o signo onde ele vai ter uma força absurda, porque ele rege Capricórnio, ele vai trazer essa seriedade de uma forma muito constituinte. Quem vem subindo os degraus, quem vem subindo a montanha, vai sentir um lugar constituindo dentro de si. A seriedade de Capricórnio, a seriedade saturnina, é a seriedade do senhor, da senhora, daquela senhora que acompanha a gente, sabe? Que fala aquela vozinha aqui, que sabe o que está dizendo no nosso ouvido, que a gente escutava, mas não escutava, e de uns anos para cá a gente passou a escutar. Muito comprometimento. Agora é a hora. Principalmente, não sei se é a palavra correta, mas o que complementa isso é que estamos com os nodos lunares tratando desse tema de comprometimento. O nodo lunar, a cauda do dragão, está em Aquário, e esse ciclo vai até, cadê minha listinha novamente? Novembro de 2018, o ciclo que fala de comprometimento. Cauda do dragão está em Aquário, cabeça do dragão em Leão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: toda a memória da nossa sabedoria das civilizações avançadas, ou seja, a ancestralidade maia, inca, atlante, lemuriana, reino de Mu, outros lugares, outros povos, todos os outros povos que já passaram, constituíram, contribuíram para essa consciência galáctica que a gente está despertando, é como se eles estivessem aqui, pululando dentro da gente. Essa memória é uma memória celular. Então, esse nodo lunar que está acontecendo, ele vai até 2018 trazer na nossa vida cotidiana a memória de Atlântida. A gente não viveu isso ainda. A gente que está encarnado agora, a gente teve o lampejo, o estalar, o chamado. Agora não. Agora é a hora da materialização. Conforme Plutão avance na conjunção com Saturno, conforme Marte entre em Capricórnio, todas as planetas vão entrando em Capricórnio, a potência do nodo lunar vai trazendo cada vez mais essa memória para que a gente materialize ela, num trígono com Urano, que rege essa cauda. Eu estou falando de uma astrologia mais complexa, eu sei disso, mas porque isso aqui, quem está entendendo é a alma de quem está escutando. O eu superior de quem caminhou até aqui, ele já está em condição. Ele está em condição de escutar, registrar aquelas informações e no momento propício, o download vai ser feito. A gente não precisa entender tudo que a gente ouve. Essa é uma crença que está ficando para trás. Graças a Deus, graças a deusa, graças a tudo. A gente pode simplesmente escutar e guardar aquilo. Guardar não no sentido de reter. Guardar. Deixa aquilo ali. É igual um livro que você ganha. Não é todo livro que a gente ganha que a gente sai lendo na hora. A gente recebe aqui um aqui de blockchain. Tem tudo a ver com Urano em Touro. Bitcoin, novas moedas, grande nuvem que vai reger essa vida financeira material. A gente não vai dar conta de aprender tudo. Mas a gente pode ir recebendo essas informações para, no momento necessário, no momento propício, a gente comece a fazer o download, tá? Bom, seguindo, acho interessante pontuar, entrou aqui uma pergunta da Sandra, previsões de Aquário, né? Eu não trabalho com uma astrologia de previsões por signos, eu trabalho com um processo que se chama astrologia sistêmica, então eu não vou entrar, até foi ótima essa pergunta, porque eu sei que, em geral, a gente tem essa expectativa, porque é assim que é assim que a astrologia, em geral, funciona, né, com as previsões por signos, influência pelos ascendentes, então a pergunta é mais do que pertinente, só que eu não trabalho dessa forma, então eu não tenho nem como compartilhar essa visão, eu não enxergo assim. Eu não enxergo uma previsão por signo. Eu olho os ciclos e as influências, porque todos os signos recebem influências desses planetas, que são os planetas geracionais, desses ciclos de nodos lunares, que vão influenciar a todos. E cada vez mais, essa visão coletiva de que absolutamente tudo nos influencia
em proporções e perspectivas diferentes, cada vez mais essa visão é engrandecedora. Cada vez mais deixar que esse olhar entre para a gente, né, seja absorvido e que a gente consiga aderir a esse olhar de interconexão constante, cada vez mais isso nos acalma. Porque a gente vai conseguindo isso, tenho total clareza disso, desse lugar de um Capricórnio saudável. Por quê? Vamos falar sobre esse lugar de Capricórnio saudável. A gente vem desde 2008 vivendo o ciclo de Plutão em Capricórnio. Plutão em Capricórnio é bem difícil. Ele traz a continuidade de uma transformação que começou na Revolução Francesa. O último ciclo de Plutão em Capricórnio, ele ocorreu na Revolução Francesa. Então, foi quando, na humanidade, teve na consciência coletiva o despertar da igualdade, da liberdade, da fraternidade, mas com guilhotina, né, com muita luta, com muita guerra. A gente vai assistir esse expurgo do autoritarismo ainda, com muita força. A gente está vendo esse levantar acontecer de novo, e isso é necessário para que a gente consiga continuar com o Netuno em Peixes, trazendo esse olhar humanitário, esse abrandar da grande mãe que acolhe e que gera o novo. A gente vai continuar assistindo isso. Mas o que é interessante nesse ciclo de 2018, com essa entrada de Saturno em Capricórnio, com a chegada de Urano em Touro, é a gente colher os frutos da terra que a gente foi arar, o solo que a gente preparou. A gente pode semear com Touro, a gente pode colher com Capricórnio, vai ser concomitante. Então, eu realmente tenho uma visão clara de que é um momento de uma continuação de um expurgo, não sejamos ingênuos, não estamos concluindo nada. O ápice 2019, 2020 é previsto desde Chico Xavier, muito antes. Então, não tenhamos uma visão infantil. Saturno Capricórnio nem concede esse espaço de uma imaturidade, não é hora para isso. É hora para a gente se firmar nessa maturidade que foi constituída nos últimos anos. E maturidade não significa falta de alegria, não. Saber rir continua sendo parte da vida. E aí Netuno vem com uma aguinha e dá uma amolecida em peixes. Né? Netuno continua em peixes. Até, volta em 2025, deixa eu conferir, até março de 2025. Ainda dá tempo. Quem não amoleceu, ainda pode amolecer, tá? Quem é terapeuta, Portal do Bem tem vários terapeutas que nos vêm, que nos acompanham. Então, quem é terapeuta, quem é facilitador, quem lida com o ser humano, calma. Netuno em Peixes ainda pode trazer muita água profunda desse mar, dessa mãe, dessa Iemanjá, para acolher essa dor, né? Agora, também, o ciclo desse expurgo dessa dor. Então, é positivo o trígono Júpiter e Escorpião, Netuno, Peixes, que está acontecendo agora em 2018? É positivo. É positivo porque toda essa grande água consegue gerar uma nova onda na profundidade de Escorpião. Arquetipicamente falando, seria um encontro de uma Iemanjá com Nanã. Imagina, querido. Imagina, querido. As grandes mães, a avó e a grande mãe, grandes sábias, né, em termos arquetípicos, trazendo do fundo do nosso útero a novidade da gente conseguir sustentar. Vamos que está aqui, vamos que a gente está conseguindo. Está doendo? Tá. Está difícil? Tá. Mas a gente está encontrando o fundo, a gente está encontrando o chão. Conseguindo olhar para o medo já de um outro lugar. De um lugar, nem que seja eu estou nadando no fundo do mar e eu vou dar uma encostadinha no coral, sabendo que ele arranha. Mas eu já consigo dar uma encostadinha nesse coral. Então, essa beleza de 2018, ela pode ser enxergada, repito, sem ingenuidade, não é momento para isso. Sem achar que deitou na beira do mar e agora tem controle de alguma coisa, não é nada. Isso, então, é surto psicótico. A hora que achar isso, volta lá para a areia, e começa a observar o fluxo do mar de novo. Então, deixa eu recapitular. Falei sobre o ingresso de Saturno em Capricórnio, falei sobre os 9 lunares,
Eu estou tentando fazer um apanhado do que é principal, até para não ficar muito longo, né? É muito interessante a gente fazer liberando o novo. Você está fazendo uma pergunta, vou tentar me conectar com a sua pergunta já. Antes, queria falar sobre o seguinte: é muito importante a gente fazer um parênteses sobre a questão do calendário, né? Compartilho da visão de que é positivo, né, termos muitas pessoas vibrando pela transformação de ciclo, pelo início de um novo ciclo. E é interessante que esse ano agora, logo na primeira semana, Urano vai sair do movimento retrógrado, então isso vai contribuir para a gente ter uma sensação de renovação. Mas, ano novo mesmo, tirando o Gregório que quis nos impor esse calendário, que a gente ficasse vivendo nele, nessa ilusãozinha desse calendário, e desse reloginho que não estão contando o tempo da Terra mesmo. O ano solar, ele é em março, mais precisamente nesse caso, 2018, dia 20 de março. E o ano de alinhamento Terra-Sírius, que é o ano do calendário maia, do calendário egípcio, 26 de julho. Agora, a gente vai sentir uma renovação e algo destravar na primeira semana de janeiro. Urano está no movimento retrógrado desde 2018. O que é movimento retrógrado? Essa pergunta foi ótima. O que vai acontecer? Foi ótimo. O que vai acontecer? Graças a Deus, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Isso é de uma liberdade incrível. Mas, voltando, Urano entra em movimento direto na primeira semana de janeiro. O que isso significa? A gente teve um movimento retrógrado de agosto até agora. Então, Urano está em Áries, causando as rupturas nessa energia de Áries, que é a energia do impulso, do início, da ação, do primeiro movimento. Áries é um signo yang, ou seja, ele está falando do movimento, da atitude, da iniciativa, mas ele é o primeiro ainda. Então, Urano passando em Áries, o que está ocorrendo desde 2011, né, e ainda vai ficar um bom tempo, 2019 ele entra totalmente em Touro, mas agora em 2018 ele já entra em Touro. Urano passando em Áries, ele foi ensinando para a gente como que a gente faz para recomeçar. O que é efetivamente iniciar um novo ciclo? O que é romper com o que não serve mais? Com tudo aquilo que estava institucionalizado, fez muita quadratura com Plutão nesse ciclo, tudo aquilo que estava institucionalizado e que simplesmente não serviu mais para a gente. Um exemplo, existe uma revisão educacional acontecendo em muitos lugares no planeta. Não é uma revisão só nas capitais do Brasil. Existe uma revisão no próprio caminhar da ciência. Existe tudo que era institucionalizado foi revisto. Agora, a gente sentiu de agosto para cá uma revisão ainda maior. Boa noite. Uma revisão ainda maior. É como se a gente tivesse pegado tudo isso que a gente precisou romper nos últimos anos, tivesse tido a necessidade de olhar e verificar com o que eu rompi de fato. Com o que eu rompi, mas ainda continuei com o pezinho lá atrás, sem perceber que aquilo estava me... Boa noite, Jacira. Boa noite, Beleza. O que eu pensei que eu tinha rompido, mas que ainda ficou o meu pezinho agarrado? Então, de agosto até essa primeira semana de janeiro, foi esse ciclo que nós estamos atravessando. É esse ciclo que nós estamos atravessando. De uma revisão dos processos com os quais precisamos romper. Então, no início, logo primeira semana de janeiro, Urano volta ao seu movimento direto. Ou seja, o que a gente conseguiu rever, a gente vai conseguir soltar. Então, novos ciclos vão se iniciar agora nessa primeira semana de janeiro. E aí, o que a gente reviu vai acontecer, vai fluir. Essa sensação do que está engatado, tem muita gente que até confunde que o que está engatado, boa noite, que o que não está andando, é por causa de Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado tem a fama que também é exagerada, tá, gente? É importante pontuar isso. Esse negócio de Mercúrio retrógrado, nada funciona, isso não é verdade. Mercúrio, todo movimento retrógrado, a gente tem a oportunidade de rever. Eu não sei de onde que tiraram que rever é ruim.
rever pode ser ruim, como rever pode ser bom. Como não rever pode ser ruim, não rever pode ser bom. Tudo é várias coisas. Então, voltando à questão de Urano, que entra no movimento direto, Urano vai dar a sensação do aquilo, ufa, agora andou, saí da marcha. Sabe, freio de mão puxado? E você tentando dirigir? Eu nem dirijo, mas dá para usar esse exemplo? É isso. O freio de mão vai descer e a coisa vai entrar numa outra marcha. Não é para sair correndo. Por que não é para sair correndo? Porque é uma conclusão. É uma conclusão para a coisa se materializar a partir de maio. Então, isso é importante também ficar claro. Então em janeiro eu saio resolvendo tudo porque a coisa andou? Não, calma. Calma, porque a terra o elemento terra é que é hábil em materializar. E em maio isso vai ficar mais firme, né? A palavra firme para a terra é meio óbvia, mas é isso mesmo. A partir de maio isso fica mais firme. O ano solar já começou em março. E aí, quando Urano ingressa em Touro, depois ele volta em Áries, deixa eu até passar a informação direitinho, ele volta em Áries entre novembro e janeiro, ou seja, não fez o dever de casa, se ferrou, precisou de uma dependência, calma, Urano volta, Áries ainda. Então, fazer um pontinho sobre essa questão de Urano que está concluindo o ciclo que vem desde 2011. Depois eu vou fazer uma live específica sobre isso, mas como ele vai entrar no movimento direto agora, é legal a gente falar. Essa influência de Urano em Áries, em 2011, ela foi tão marcante que o dia que aconteceu a entrada, enrolou a quadratura, começou a rolar a quadratura, teve a tsunami do Japão. Urano, ele mexe muito. Então tudo isso que a gente sentiu, a sensação de crise de pânico no corpo, o sistema nervoso central completamente sem para onde ir. A gente começa a concluir isso agora e o nosso corpo físico, em 2018, ele começa a aprender, pelo menos um pouco. Não é para concluir. A gente não pode ter essa ilusão também, tá? Aprendi. Não é. Mas a gente começa a sentir. Peraí. Então, isso que eu estou sentindo... Não é, não. Isso aí não é crise nervosa. Isso aí é um disparar do corpo em sintonia com o disparar da terra. Aplica ecologia profunda. Como? Respira com a terra. Só isso. Sente a terra respirar. Põe um pezinho nela. Ela tem um ritmo. Quando a gente vai lá em Oti, não ouve aquele somzinho do chão? Deixa aquilo. Com o pé no chão, exatamente isso. Só que, Raquel, é com o pé no chão. Literal. A gente precisa botar o pé no chão, tirar a borracha e respirar junto com o solo. O nosso corpo físico, touro, é a primeira materialização. O nosso corpo físico precisa sentir esse pulsar. Isso vai acalmar o trânsito de Urano. E vai trazer o que a gente compreende como prosperidade. Essa materialização de tudo que a gente atravessou nesses últimos 7, 8 anos, ela é possível contanto que se manifeste no nosso próprio corpo. E aí volto a essa conclusão de ciclo de Saturno. Por quê? Essa conclusão do ciclo de Saturno, ela é importante para todo mundo, né? Mas Saturno em Sagitário, ele afetou Sagitário, Gêmeos, Virgem e Peixe. Afeta todos, mas principalmente a esses 4. Porque faz conjunção, oposição e quadratura. São aspectos super importantes na astrologia. Então, Saturno em Sagitário afetou os sagitarianos, fez oposição com quem tem Gêmeos forte no mapa, ou é geminiano, fez quadratura com quem tem Virgem e com quem tem Peixes no mapa. Inclusive para as posições de nodos. A galera de 79, de 80, a galera que nasceu na década de 60, início da década de 70, que tem cauda do dragão em Virgem, a galera que nasceu em 1960, 61, é um pessoal de cauda em Peixes. Então, o Saturno em Sagitário, ele pegou bem
essas pessoas e trouxe mais ainda, ó, atenta aí, hein? É contigo, é contigo. Olha para o que é propósito e não pensa que o propósito é seu. Isso é um conceito importante nessa conclusão de Saturno. Não existe o meu propósito. Existe um propósito. O propósito rege a todos. Agora, talvez eu cumpra uma função, a outra pessoa cumpra outra função. E talvez essa função mude. Com o Urano em Touro, a gente vai ver muito isso. Talvez eu ocupe agora uma função de terapeuta, astróloga, facilitadora, e daqui a 4 anos eu cumpra outra. Tá tudo certo. Se eu souber reconhecer qual é o propósito, eu posso mudar o cumprimento da minha função a todo instante. Isso não é porque eu sou perdida. Isso é porque eu consigo enxergar o propósito. Então, essa clareza, um Saturno em Sagitário ajudou, pelo menos a começar a constituir. 68, obrigada, Elisa. Ótimo, estou contribuindo. Muito bom. Então, essa cooperação também é importante. Então, esse momento de conclusão de ciclo, ele está trazendo essa ficha, né? Como a gente fala, a ficha está caindo. É bem isso. Então, pega a noite de Réveillon, aproveita, eu vou começar a entrar no processo de conclusão. Deixa eu ver sobre o que eu posso não ter falado. A Lilith, eu queria falar da Lilith. Vou falar. Falar da Lilith antes de falar da noite de Réveillon. Eu tenho uma paixão especial por Quiron e Lilith. Não é todo astrólogo que tem, mas para quem vai trabalhar com astrologia de transformação, astrologia sistêmica, para quem vai trabalhar com essas áreas, né, que olha para a astrologia para ajudar, Roseli! Gente, não repare a expressão mais assim, esfuziante para ver a Roseli, que tem muito tempo que eu não vejo Roseli, deve ter uns 4, 5 meses. Nem no Facebook, tá? Não vejo. Bom, mas voltando. Para quem trabalha com astrologia de transformação, tem uma pessoa fazendo uma pergunta. Desculpa, mas você está falando para terapeuta somente. Não, estou falando para todas as pessoas que vivenciaram profundas transformações nos últimos anos, né? Estou tentando pontuar 2008 para cá e pontuando 2011 para cá. É um recorte muito curto em termos de olhar astrológico, mas é um recorte importante, né? Falando sobre astrologia de transformação, como eu estava dizendo antes, a astrologia de transformação, ela vai olhar, seja a junguiana, arquetípica, astrologia sistêmica, astrologia kármica, vai ver a Lilith como um ponto muito interessante. Por quê? A Lilith, ela é um cálculo, né? Ela não é um planeta. Então, muitas linhas da astrologia passaram algum tempo sem olhar para ela. Mas a gente está num período de olhar novamente para uma retomada, para uma abertura desse sagrado feminino, né? A gente vê cada vez mais crescerem os ciclos de sagrado feminino, a gente sente uma necessidade incontrolável de deixar que essa força se abra. Eu digo a gente, não a mulher, né? Todas as pessoas, nós sentimos isso. A necessidade da gente se acolher, a necessidade da gente deixar o choro sair, sem querer entender de onde que ele veio, simplesmente deixar ele sair. Então, esse despertar desse feminino que habita a todos, ele tem uma conexão muito forte com essa Lilith, com isso que a Lilith representa. A Lilith representa o que é a lua negra. O que é a lua negra? É muito do que foi reprimido nesse feminino. Feminino de todo mundo, né? É muito do que foi reprimido. Então, todo o movimento que Lilith tem feito nos últimos anos traz uma força para a gente conceder espaço para isso que está reprimido dentro de nós ter lugar de manifesto. Então, agora a Lilith está em Capricórnio. Ou seja, vamos relembrar, Plutão em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Lilith em Capricórnio. Falei muito a parte boa, mas quero falar do desconforto que isso traz, né? O desconforto da opressão, da repressão, do comportamento ditatorial, daquilo que impõe e que não ouve, que não acolhe, daquilo que impõe e que simplesmente não enxerga o outro. Essa dureza, ela também vai ficar evidente. Então, toda essa possibilidade de
toda possibilidade de abertura, ela continua vindo acompanhada da abertura também do que ainda não nos serve, mas que está projetado na coletividade. Então, mais do que nunca, a conexão com o Ho'oponopono, eu sugiro de fato que a gente, na noite do Réveillon, tenha um momento de um Ho'oponopono muito verdadeiro do coração, né? Eu ainda vejo, muitas vezes, a gente fazendo um Ho'oponopono para isso, um Ho'oponopono para fulano, e o Ho'oponopono é a totalidade, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, o Ho'oponopono, ele vem da filosofia dos Karunas, e é o reconhecimento de que somos todos co-criadores. O simples fato de eu estar na matéria agora me responsabiliza, me mostra que há um espelhamento, por mais que eu não tenha condições, tenha limitações de identificar que espelhamento é esse. Então, quando eu reconheço isso, sem tentar entender aonde está o espelhamento, isso que é interessante, sem tentar entender onde está esse espelhamento, só de eu reconhecer, eu gero uma abertura. Então, esse olhar de Ho'oponopono é um olhar maduro, é um olhar Saturno em Capricórnio, associado a um Netuno em Peixes, de uma grande espiritualidade. O que a Grande Mãe traz, e esse ciclo continua ano que vem, é uma abertura de um processo meditativo numa coletividade, uma abertura da intenção e do reconhecimento das pessoas, do quanto isso é importante. Do quanto, quando acontece uma coisa com um, se 4 se movimentam para dar o suporte, aquele um melhora em 5 minutos. É muito rápido. Essa força do coletivo, sem querer entender qual a religião que vai ajudar, sem querer entender qual a metodologia mais certa, deixa o coração seguir e ajuda. Isso vai estar mais latente. Então, na noite do Réveillon, a gente conseguir criar esse campo. Criar esse campo independentemente de onde a gente esteja. Criar esse campo de uma conexão interna que seja o pontinho de luz. Né? É a gente cada vez mais se reconhecer. Tem as sombras, existem, lidamos com ela, mas eu sou um ponto de luz nesse planeta. E se eu sou um ponto de luz nesse planeta, quanto mais eu respiro esse ponto de luz dentro de mim e simplesmente deixo que ele se expanda, ele vai reverberar. É a teoria das ondas gravitacionais de Einstein, que 100 anos depois, esse ano de 2017, a gente comemora essa comprovação. Considero uma comemoração, porque quanto mais os estudos avançam, mais a gente tem expansão de consciência, né? Não a limitação, a consciência que se expande. Então, procurei ser sucinta. Realmente, como eu brinquei antes no meu perfil aqui no Facebook, eu precisava de 5 lives para falar de 2018, mas eu estou retomando essa relação mais estreita com o Portal do Bem, que é uma relação que já tem muitos anos, desde esse início da caminhada. Ele agora falou que é de Capricórnio, eu não estou conseguindo ver o nome, que está JP Miranda, mas salve Capricórnio, deixa esse Plutão aí agir e soltar, né? Toda a nossa parte capricorniana está vivendo uma intensidade muito grande, né, com Plutão. Gratidão também a todos que me deram essa oportunidade da escuta. O vídeo fica na página do portal, eu também vou compartilhar no meu perfil, mas eu estava dizendo que a gente agora vai retomar essa constância nas partilhas, nas lives. Isso é muito importante para mim como indivíduo, poder exercitar essa partilha, mesmo que em algum momento nem tenham muitas pessoas ao vivo. Eu fico muito feliz com quem está online, com quem escuta depois, cada um na sua possibilidade. Dezembro é um mês muito agitado mesmo. Mas a gente está co-criando uma viagem e essas lives vão, inclusive, auxiliar a esclarecer, né, o que é ecologia profunda associada à astrologia, o que é transição de paradigmas, olhar de sustentabilidade, consciência coletiva, esses termos que estão surgindo de uma nova linguagem, que são comuns a todos nós, que todos estamos buscando
por uma necessidade vital mesmo, que essa necessidade vai aumentar, como disse a Carol Bergier no vídeo que ela fez, 2018 vai ser pior. Mas vai ser pior, tudo isso que a gente está sentindo vai aumentar e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque dá a oportunidade da gente trazer, né, liberar esse novo que está dentro da gente querendo chegar. Bom, deixo o canal super aberto para perguntas, dentro da minha possibilidade a gente vai respondendo, mesmo que a resposta não seja pontual ao comentário que esteja aqui junto do vídeo, isso ajuda a gente a criar os próximos vídeos, sabendo quais são os temas de interesse, porque às vezes tem uns temas que a gente pensa que vão ficar muito complexos, a live não vai ser o melhor ambiente, e talvez não, talvez seja assim. Então, como tudo faz parte de uma nova experimentação, de uma cocriação, estou aberta a receber esses comentários, pedidos, partilhas, tudo que for. Bom, eu vou convidar a gente a fazer uma respiração de alinhamento de intenções, para a gente nutrir o nosso corpo agora de uma frequência vibracional, diante de tudo isso que a gente falou. Então, eu vou tomar um bolinho d'água e a gente vai fechar os olhinhos. Fechar os olhos, deixar os braços e as pernas descruzados. Inspira. Conforme a gente vai inspirando, vai só sentindo o coração bater e se entregando ao ritmo da respiração, natural. Não precisa forçar. Deixa o ritmo do seu corpo trazer a respiração que já é confortável. Se sentir que é preciso acalmar um pouquinho, vai deixando a boca levemente entreaberta, relaxada. Nesse tipo de momento, quando o ar entra também pela boca, como se ele ajudasse a chegar, a boca ajudasse a chegar mais ao coração. E a gente vai levando a atenção a esse coração, encontrando no nosso corpo a matriz da vida. E fica ali pertinho. Ela tem 3 cores: rosa, amarelo e azul. O rosa é a matriz do feminino. Toda a nossa receptividade, nutrição, geração, cuidado. Respira para esse rosa se expandir e nutrir as células. São 3 respirações nesse rosa e ele vai se expandir na intensidade necessária ao seu momento. É um reconhecimento dessa matriz interna, a fonte da vida dentro de nós. Vamos levando a atenção agora à luz amarela dessa matriz. O amarelo é a frequência vibratória da sabedoria ancestral. Toda a sabedoria da vida aqui na Terra, que gerou a vida que somos. Todos os organismos vivos constituem a sabedoria ancestral. Respira também 3 vezes esse amarelo
para que ele se expanda na intensidade necessária ao nosso momento. Levamos agora a atenção ao azul, a força masculina, yang. Concedemos espaço ao feminino, à sabedoria. E agora damos o movimento. O masculino no nosso corpo, na nossa vida. É a nossa atitude, a nossa orientação, direção, ação. Essas capacidades. Inspira esse azul também 3 vezes, reconhecendo essa matriz também. Deixa o seu corpo sentir a expansão dessa matriz da vida, da fonte, da realidade. Quem quiser pode seguir nessa conexão de expansão da chama trina, da fonte, observando o fluxo do corpo. Deixa esse fluxo percorrer todo o corpo, todos os órgãos. Eu vou concluir aqui. Namastê, que haja paz, que haja amor, que haja alegria. Gratidão.